Sou Carlos Caprice, você está aqui no canal Andando pelo Mundo com Carlos Caprice. Hoje, diferentemente de outros vídeos produzidos por mim, eu vou trazer um assunto aqui que eu sei que é um assunto polêmico, vai gerar polêmica, mas como poucos fizeram até hoje, eu me dispus a estudar o tema, pesquisar o tema para trazer para vocês este assunto. É sabido aí que as pessoas que gostam de arqueologia, de história do Oriente Médio, história da Terra Santa, sobre um vídeo que circula pela internet afirmando que o Monte Sinai fica na Arábia Saudita. O genitor deste assunto foi um americano da igreja adventista chamado Ronald Wright, que fins dos anos 70 e os anos 80 ele saiu com esta suposição de que o Monte Sinai não é no Egito, ou seja, não é na Península do Sinai, e sim na Arábia Saudita. Quem foi Ron Wright? Ron Wright foi um anestesista de Tennessee, auto-intitulado arqueólogo, né? Não era arqueólogo, era um arqueólogo amador. E é bom que se diga que o motivo de contradizê-lo não é porque ele era um arqueólogo amador, mas pelas afirmações absurdas que ele fez ao longo de anos e que tem aí seguidores pelo mundo todo, né? Na maioria, os seus seguidores são a ala protestante e evangélica, tanto do Brasil, está chegando agora no Brasil isso, como do mundo todo, aí, principalmente coreanos, né? Em 1960, aos 27 anos de idade, ele viu uma foto na revista Life Magazine sobre o sítio arqueológico de Durapinar, na Turquia, uma forma semelhante a um barco em uma montanha próxima ao Monte Ararat. Pronto, para ele havia descoberto a Arca de Noé. Aliás, a Arca de Noé ela já foi descoberta umas 4, 5 vezes aí por pessoas diferentes, né? E até hoje não tem nada que comprova que foi descoberto a Arca de Noé. Eu conversei pessoalmente com pessoas ligadas à área de arqueologia na Turquia e eles me informaram que essa notícia é um grande fake news. Que se fosse verdade, o governo turco estaria explorando isso turisticamente. Porque vocês sabem, a Turquia é um parque turístico fenomenal, um dos maiores do mundo, né? E a Arca de Noé seria o maior deles para o mundo cristão. Então é um grande fake news a afirmação de que não importa que tenha trazido fotos e filmes, que a autoridade turca do Ministério de Turismo e Arqueologia afirma não ser verdade. É só procurar estudar o tema que você vai aprofundar e vai ver que não tem nenhuma realidade a descoberta da Arca de Noé. Em 99, até sua morte em 99, ele afirmou ter encontrado praticamente todos os sítios arqueológicos de interesse para o mundo cristão. Seus alegados achados são mais de 35 artefatos, e juntando tudo com sítios arqueológicos, chega a 90. Olha o que ele descobriu. A Arca de Noé. Âncoras da pedra usada como o barco de Noé. Madeira petrificada da Arca de Noé. Local do sacrifício oferecido por Noé. Pedra lavrada com a figura da arca e 8 pessoas saindo pela porta e um arco-íris ao fundo. Tudo numa pedra ele descobriu isso. Árvore petrificada de antes do dilúvio, cujos troncos não tinham os tradicionais anéis de idade. Peça de metal da arca. Casa construída por Noé. Pedra da mesma casa com inscrições sobre o dilúvio e o túmulo de Noé ele descobriu. Quer dizer, o cara era o cara, né? O Indiana Jones está envergonhado com o Ronald Wright de tanta descoberta que ele fez. E a Arca da Aliança. Simplesmente ele descobriu também a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é aquele artefato mandado construir por Deus, né, lá no Monte Sinai. Com Moisés e o povo, quando saíram do Egito, chegaram até o Monte Sinai, e ali Deus mandou que ele fizesse a arca em material de ouro e madeira de acácia, para depositar dentro da arca as tábuas dos 10 mandamentos
e um cajado o cajado de Arão e uma bacia de ouro com maná. Todos sabemos que na invasão de Nabucodonosor à Babilônia, em 587, a arca desapareceu. Há suposições do seu paradeiro, mas Ronald Wright disse que a encontrou, né? Quer dizer, é um assunto que é até interessante, porque ele vai afirmar que descobriu a arca no jardim da tumba de Jerusalém, ou seja, no túmulo evangélico protestante de Jesus, porque você sabe que há 2 santos sepulcros em Jerusalém, um de Gordon, do final do 1887, e outro da rainha Helena, do ano 340 depois de Cristo. Wright afirma que no jardim da tumba ele descobriu uma caverna, que essa caverna dá exatamente embaixo do local da crucificação e que a cruz de Cristo num buraco que dava direto para a Arca da Aliança e que o sangue de Cristo escorrido na cruz quando furaram um dos seus lados com uma lança, escorreu por esse buraco e aspargiu a Arca da Aliança. Mas ele foi desmentido por centenas de arqueólogos e pela administração da própria tumba de Gordon, que chama em Jerusalém. Como fala aqui, olha, o concílio da Associação da Tumba do Jardim, que fica em Londres, que são batistas eles, nega enfaticamente as afirmações do senhor Ronald Wright a respeito de ter descoberto a Arca da Aliança original ou qualquer outro artefato bíblico dentro dos limites da área conhecido como a Tumba do Jardim, em Jerusalém. Ainda que em numerosas ocasiões se tenha permitido que o senhor Ronald Wright escavar dentro dos limites do jardim privado, cuja última foi no verão de 91, a pessoa da associação observou seus progressos e entrou em seu poço de escavação. Até onde temos conhecimento, nunca foi descoberto nada que permitia apoiar suas afirmações. Nem vimos nenhuma evidência do tal artefato bíblico e tais tesouros do templo. Este é Ronald Wright, que diz que o Monte Sinai não fica na Península do Sinai, e nós vamos tratar desse assunto mais para frente, e você vai ficar surpreso com as informações que existem e pouca gente sabe delas. Estou aqui em frente ao Santo Sepulcro Evangélico. Eu vim aqui especialmente para ter uma entrevista com a administração local sobre as escavações que ele supostamente fez aqui neste lugar. Muito bem. Eu não consegui a entrevista porque eles não querem falar sobre esse assunto, eles têm medo de falar sobre esse assunto e entrar em conflito com a associação WAR, de Ronald Wright. Mas me deram uma nota. Vocês podem ver essa nota em inglês e aqui está dizendo que realmente não é verídico o que Ronald Wright afirmou sobre as escavações realizadas aqui, dizendo que achou a Arca da Aliança aqui, que o sangue de Jesus pingou da arca até o túmulo dele lá no Gordon, aqui na parte de cima, no local da crucificação. Então, está desmentido aqui pela organização que Ronald Wright fez descobertas importantes aqui. Por esse documento aqui, prova que realmente ele fez escavações sim, mas a revelia da Autoridade de Arqueologia de Jerusalém, que o classificou como um louco. Essa foi a expressão. Então, está provado aí que pela administração aqui, de onde ele fala que fez escavações e achou a arca, e o sangue de Jesus da cruz pingou até a arca que estava embaixo, não é verdade. É mais um fake news de Ronald Wright. Tem um arqueólogo em Israel, um dos maiores arqueólogos que Israel já produziu. O cara já, para você ter uma ideia, ele que cuidou aliás, ele foi presidente da Autoridade de Antiguidade de Israel, o arqueólogo Joseph Zias. Ele afirmou que Ronald Wright nunca foi um arqueólogo e nem realizou nenhuma escavação legalmente licenciada em Jerusalém. Para escavar, deve ter pelo menos um bacharelado em arqueologia, que ele não possui, apesar de ele afirmar o contrário, né? Suas alegações se enquadram em categoria de lixo, qualificada pelos especialistas como
é uma pessoa que não tem credibilidade nenhuma. Ou ele é louco, ou é um falsário, ou aquela pessoa, o mitomaníaco que acredita nas suas próprias mentiras. Esse arqueólogo, Joseph Zias, ele foi do Departamento de Antropologia e Arqueologia da Universidade de Antiguidade de Israel, de 72 a 97. Portanto, ele viveu praticamente esse período aí do falsário Ronald Ray, né? Então, é uma pessoa que sabe o que está falando. Ele descobriu também o menorá. Menorá, aquele menorá de ouro que Deus mandou Moisés fazer lá no Monte Sinai, de ouro maciço, né? De 7 braços, com os copos para ser colocado óleo e ser colocado fogo para clarear a arca 24 horas por dia. Ele não só achou a arca, como também achou um menorá. Fantástico, né? O arqueólogo, fantástico. Também achou o altar de incenso do templo. E nada mais, são 90 e poucas supostas descobertas, e nada mais do que a espada de Golias. Por aí dá para você ver quem é o cara. É só você pesquisar na internet as descobertas de Ronald Wright, que você vai ver que tem algo de podre no ar. Com esse suposto arqueólogos aí fazendo as colunas de Salomão, que ficam no Golfo de Acaba e também do lado da Arábia, e vamos falar nelas também daqui a pouco. Achou também o túmulo dos patriarcas, gente, os túmulos dos patriarcas já descoberto há muito tempo, e está ali na cidade o campo de Macpela, na cidade de Hebron, não há novidade sobre isso, já está descoberto, né? Achou os silos construído por José no Egito, e eu vou no Egito já há mais de 70 vezes, já estive no delta do Nilo, já estive inclusive em Ramsés e Pitom, que falam em Êxodos, de onde eles saíram para a peregrinação e onde eles ficaram escravos. Estive também em Fayum, não tem notícia disso. Então ele foi criando descobertas e criou uma fundação. E essa fundação recebia doações, e as pessoas que recebiam doações esperavam receber dividendos com as supostas descobertas. E as pessoas que investiram, como teve um senhor que investiu aí $30 mil e perdeu, no final das contas ele abriu a boca para falar a verdade, a mulher dele abriu a boca para falar a verdade sobre as supostas descobertas de Ronald Wright, e vamos falar disso mais para frente. O grande doutor Rodrigo Silva escreveu para o site Criacionismo em 13 de março de 2009, na seção Arqueologia Bíblica, sobre Ronald Wright. O interessante é que o Ronald Wright era da igreja adventista, o doutor e pastor Rodrigo Silva também é da igreja adventista, e ele discorda. O interessante é dizer que, embora Ronald Wright era adventista, a igreja em si não tomou parte nisso, a igreja não tem culpa nenhuma. Ele simplesmente era membro da igreja. A igreja não tem nenhuma responsabilidade sobre as descobertas, supostas descobertas, de Ron Wright. Adventistas também questionaram ele. Tem livros de adventistas que questionam as suas descobertas, que desmentem ele, como o brilhante doutor Rodrigo Silva. Ele diz enfaticamente que, por mais de uma vez tive a oportunidade de visitar com equipes de arqueólogos da Universidade de Andrews, em Michigan, da Universidade Adventista, os locais que Ronald Wright faz referências. Coletamos dados, fizemos análises, entrevistas, etc. E depois de tudo isto, posso afirmar, sem temor de erro, que essas descobertas são completamente falsas. Ora, Dr. Rodrigo Silva, se você não sabe quem é ele, pesquisa ele na internet, que você vai ver uma pessoa que tem qualificação acadêmica para fazer esta afirmação. Não estou afirmando nada que não posso afirmar, é público, está na internet, a afirmação dele. Segundo o Dr. Rodrigo, Ronald Wright também dizia saber o local onde ficava escondida a Arca da Aliança, pois depois de sua morte, seu substituto e principal aliado, Richard Reeves, conseguiu autorização especial para escavar o local onde o Ronald
disse ter visto e fotografado a arca. Porém, nada foi encontrado nem pelo assistente dele, do Ronald. Ronald também sustentava que o Golfo de Aqaba, perto de Nueiba, seria o local da travessia dos hebreus. Ali no trabalho arqueólogo submarino, Wright disse que encontrou ossos humanos, rodas de carruagem do faraó, cobertas em corais. Vamos falar disso no nosso estudo aqui mais para frente. E o tal sangue de Cristo, hein? Que Ronald Wright afirmava ter encontrado lá no jardim do túmulo de Jesus, túmulo evangélico, no Gordon, chamado Gordon, que ele havia encontrado, né, e feito um exame de DNA, e era um sangue de um homem que não tinha cromossomo paterno, só materno, para fundamentar que era sangue de Jesus. Ora, foi feita análise no que ele encontrou lá e foi descoberto que era substâncias encontradas em caracóis e caramujos. Não sei por que pessoas ficam tão ávidas para acreditar nele, sendo que ele só mentiu até agora. A tal roda de ouro não foi vista por mais ninguém no Mar Vermelho. E realmente o ouro como metal nobre dificilmente ele se corrói, a não ser com água régia ou se ele estiver misturado com metais inferiores. Mas, curiosamente, o próprio Ronald Wright disse que não tirou a roda de ouro do fundo do mar, senão ela desmancharia. Ora, não tem lógica isso. Hoje, não tenho a menor receio de afirmar, Ronald Wright foi um falso profeta. Estive em todos os lugares por onde Wright passou, exceto o Monte Ararat, e pude perceber que nenhuma de suas afirmações se confirma verdadeira. Uma palavra aqui, o Dr. Rodrigo Silva. Bem, antes de entrar definitivamente no assunto desse estudo, que é sobre a rota do Êxodo, afinal, o Monte Sinai fica na Arábia Saudita ou na atual Península do Sinai? Quero fazer algumas observações para que você possa ter uma ideia da quantidade de pessoas que já afirmaram ter encontrado a Arca da Aliança, ou seja, a Arca de Moisés. São pelo menos 4. Ronald Wright, em 1981. Os etíopes dizem que ela também está com eles hoje na Etiópia, e o assunto é longo, que vem desde a época do rei Salomão, da invasão de Nabucodonosor, em 587, que os sacerdotes do Templo de Jerusalém, temendo ela ser levada embora pelos babilônicos, levaram ela para a Etiópia. E o motivo de ter levado ela para a Etiópia é que quando a rainha de Sabá, há 400 anos atrás, havia visitado o rei Salomão em Jerusalém, ela levou presentes ao rei Salomão, mas voltou para a Etiópia com um presente que foi nascer 9 meses depois, filho de Salomão com a rainha de Sabá. O nome dessa criança foi Menelinque, que é tido hoje como pai dos etíopes. Não está na Bíblia essa história, mas é entendida hoje por Israel. Tanto entendida que ainda hoje na Etiópia tem a descendência judaica e alguns lugares da Etiópia que ainda fala hebraico. E o governo de Israel dá cidadania a etíopes que se converte ao judaísmo. Pode morar em Israel. Aliás, tem etíopes em Israel que são militares de alta patente do governo, são políticos, são comerciantes, enfim. Os etíopes descendentes da rainha de Sabá com o rei Salomão. Por isso é que dizem que a arca foi levada para a Etiópia por sacerdotes antes da invasão de Nabucodonosor em 587. Dizem que está lá, mais uma suposição. A outra vem de Vandio Jones, provavelmente o mais excêntrico das descobertas. Aliás, esse arqueólogo foi a inspiração para Steve Spielberg criar o personagem Indiana Jones. Então você vê aí que tem aí 4 suposições de onde está a Arca da Aliança. Esse é o homem que afirma que descobriu o verdadeiro Monte Sinai. E é esse tema que eu vou tratar nesse estudo com você. Onde fica o verdadeiro Monte Sinai? Eu acho que você também tem curiosidade de saber um pouco sobre este assunto, né? O outro lado da moeda.
se Ronald Wright afirma que o Monte Sinai fica na atual Arábia Saudita, vamos ver agora então o outro lado da moeda, embasado em estudos, em livros, em mapas antigos e principalmente no livro de Êxodo. Eu fico chocado de ver a quantidade de evangélicos, pastores, evangélicos protestantes, que têm compartilhado material na internet sobre este assunto, na nova rota descoberta, entre aspas, por Ronald Wright, sem qualquer critério, sem estudar o tema, apenas compartilha com outras pessoas aquilo que ele nem pesquisou. Ora, para você ensinar alguma coisa na sua igreja, como eu vi já pastor falar em cima do púlpito, aqui através da internet, que o Monte Sinai não fica no Egito, você tem que estudar o tema. Não pegar aquilo que já está pronto na internet, com tradução inclusive, está em inglês, e botar a voz em português em cima, dizendo as mesmas coisas que vêm lá da fundação de Ronald Wright nos Estados Unidos, ou que vem então da igreja coreana, porque os coreanos também advogam essa tese de Ronald Wright. Eu fico chocado em ver que pastores, ao invés de estudar o tema, preferem copiar e colar, preferem compartilhar sem estudar o tema. O assunto a ser abordado nesse estudo, eu peço a você que o veja até o final, porque tem assuntos importantíssimos que eu creio que talvez você possa nem ter conhecimento dele, né? Que esse assunto vem desde o final dos anos 70, início dos anos 80, e passou os anos 80, ele morreu em 99, e com o advento das redes sociais, o assunto tem se multiplicado aí aos milhares por compartilhamentos de pessoas que nem sabem o que estão compartilhando, se é verdade ou não aquilo que estão compartilhando. Essa suposição de que o Sinai fica localizado na Arábia Saudita e não na Península do Sinai. Eu já perdi a conta de quantos vídeos já recebi ao longo desses anos querendo me informar ou me seduzir dizendo que o Monte Sinai fica na Arábia Saudita. E acredito que você também, mesmo leigo ou teólogo ou estudante de teologia, historiadores ou pessoas que simplesmente gostam de história e arqueologia e vivem pesquisando, ou já viram em páginas da internet ou por canais como o YouTube, que ali tem milhares desse assunto. Acredito até que, mesmo que muitos já receberam um vídeo com este tema de algum amigo afirmando que o Monte Sinai fica na Arábia Saudita, não devem acreditar. Confesso que fiquei surpreso com as alegações do Ronald Wright, pois não há chance alguma e com absoluta certeza do livro do Êxodo dar sustento às alegações de Ronald Wright. Mais ainda, existe uma quantidade suficiente de textos de renomados arqueólogos e historiadores, como Flávio Joséfo, como veremos mais à frente, e mapas antigos que desautorizam as afirmações de Ronald Wright. Mas o truque histórico fora tão bem montado por ele e seus seguidores da Igreja Adventista que me incentivou a estudar o tema. Olha, veja bem, a Igreja Adventista como instituição não teve e não tem nenhuma participação nisso. Wright e alguns de seus seguidores eram membros da igreja, né? Muito pelo contrário, existem publicações adventistas contradizendo ele. Então é bom que se diga que não estou aqui fazendo acusação à instituição, à Igreja Adventista. Ronald Wright desconsiderou, olha o que é interessante, ele simplesmente desconsiderou a geografia do livro do Êxodo, a tal ponto que seria necessário reescrevê-lo segundo a sua visão. Pois, por si só, o Êxodo é mais que suficiente para desmascarar Ronald Wright. Ele fez afirmações absurdas. Nesse estudo, eu vou tratar especificamente das alegações do Sinai ser na Arábia Saudita. Embora terei que entrar um pouco aí em assuntos periféricos, que serão necessários para um melhor entendimento do assunto. Vamos ver o que tem de verdade nessas afirmações. Quem são seus propagadores e as suas contradições? O que a Bíblia revela? O Monte Sinai fica na Arábia Saudita
ou na Península do Sinai? O que dizem especialistas e historiadores? Convido você a viajar comigo no estudo desse tema. Onde fica o Monte Sinai? Segundo a rota de Ronald Wright, ele sustenta que a travessia se deu a partir da praia de Nuweiba, ali na praia do Mar Vermelho, em Nuweiba, né? Em frente, a 16 quilômetros, atravessando o Mar Vermelho, está a Arábia Saudita. Ele coloca a sua suposição do povo caminhando por um cânion que vem dar na praia de Nuweiba, no Mar Vermelho. Mas tem um problema gravíssimo essa afirmação dele. Na realidade, esse lugar é um rio de chuva. Vou mostrar um filme para vocês, meu mesmo, que eu estive lá alguns anos atrás. Aliás, já estive por várias vezes lá. Mas numa das vezes, eu deparei com um verdadeiro rio descendo por este lugar. Olha, essas imagens. Esse rio que nós estamos vendo aqui, ele vem das montanhas de cima do Sinai. Na noite que antecedeu essa filmagem, havia chovido a noite toda lá em Santa Catarina, no Monte Sinai, a 200 quilômetros acima desse lugar que não havia chovido. 9 horas da manhã, toda aquela água do deserto do Sinai, que veio por vários afluentes, vários riachos, entre aspas, cai num cânion e forma esse rio, com águas correntes fortíssimas, trazendo pedras do deserto, traz animais, camelos, o que tiver pela frente, essa água traz. Bem, nós estamos aqui em Nuweiba, justamente no lugar que Ron Wright afirmou que era o local onde Moisés trouxe 1 milhão de pessoas para atravessar o Mar Vermelho aqui e chegar do outro lado, chegar na Arábia Saudita. Mas na realidade, essa é uma afirmação falsa, porque a natureza do Sinai não permitiria que ele colocasse 1 milhão de pessoas nesse lugar. Estou aqui com o Abdullah, meu amigo, grande estudioso da história do Egito Antigo, em especial da Península do Sinai. Você acha que teria condições de ele colocar aqui 1 milhão de pessoas nesse lugar aqui? Não, na verdade este vale foi feito pela natureza. Quando cai uma chuva forte sobre as alturas das montanhas, as montanhas não absorvem as águas, vão se acumulando em vários afluentes. As afluentes se juntam e se juntaram aqui em Sabarte e formaram este rio seco. Agora dá para ver as marcas das águas. Até olha a largura, a extensão, onde começa, onde termina. Agora também o governo egípcio, para proteger mais a região, tem tipo uma muralha, esse muro aí para segurar as águas e não atacar as casas dos beduínos que ficam atrás daqui. Quer dizer, o Moisés não seria inconsequente de colocar aqui 1 milhão de pessoas, quando na realidade o que mostra ser uma rota para caminhar, na realidade é um rio de chuva. Um rio de chuva mesmo. Imagina se você vir aqui nos meses da chuva, por exemplo, em dezembro, em janeiro, você não consegue passar. Por quê? Porque a chuva arranca a estrada, leva a estrada e tudo fica água mesmo. Inclusive você pode ver no nosso canal aí, Carlos Caprice, Andando pelo Mundo com Carlos Caprice, um filme chamado Rio de Chuva, que foi filmado aqui, com águas que vêm da montanha. Então é um lugar perigoso quando chove, especialmente de outubro também, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, quando chove muito na Península do Sinai. E a saída do Egito foi no início do ano. Então quer dizer que seria impossível, pela natureza, e Moisés, que conhecia essa região porque ele havia vivido aqui 40 anos, ele não ia colocar aqui 1 milhão de pessoas ou mais com o risco de todos ser levado para o Mar Vermelho numa grande enxurrada quando chove a 200, 300 quilômetros de montanha acima. Ronald Wright e os seus seguidores sustentam que o povo caminhou por esse lugar. Ora, é uma incoerência de quem não conhece as características geológicas do lugar. Ao contrário do que muitos pensam, chove muito na Península do Sinai. Eu já peguei muita chuva lá ao longo desses anos todos. Chove no Monte Sinai, chove no norte da Península do Sinai, chove em Sharm el-Sheikh. Eu fiquei parado em Sharm el-Sheikh uma vez, 2 dias, porque não tinha como sair de tanta água que saía do deserto por chuvas. E essa água que vai romper-se aqui e indo para o Mar Vermelho. Moisés, que conhecia essa região,
e era conhecido pelos nômades do deserto, que era rio de chuva, ele não colocaria quase 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas para caminhar por esse lugar. Por quê? Porque se chovesse a 200 quilômetros, 300 quilômetros, deserto acima, horas depois esse rio ia romper-se aqui nesse lugar, levando tudo para o Mar Vermelho. Então não é verdade que este lugar é o lugar da travessia, porque Moisés não faria isso colocando mais de 1 milhão de pessoas num lugar desse, que todos os beduínos até hoje sabem que é perigoso esse lugar. Portanto, não era uma estrada de viajantes naquela época. Olha, faça uma comparação agora com esta foto. Olha a praia de Nueiba, onde eu estou aqui com a seta, a praia de Nueiba, onde Moisés afirma, onde Ronald Wright afirma que é neste lugar, nesta praia que ficou concentrado aqui, saíram 600 mil pessoas do Egito, mais mulheres e crianças, mais estrangeiros que juntaram-se à marcha, passa de 1 milhão. 1 milhão de pessoas ficaram aqui e vieram andando por esse cânion aqui, onde está assinalado por verde. Muito bem. Não tem como fazer isso, porque esse verde aqui, na realidade, é o rio de chuva, que vai desembocar aqui nessa praia. E essa praia é alongada, diferente da restante. Por quê? Porque vem trazendo detritos das montanhas ao longo dos milênios e criou esse istmo aqui de terra, de chuva, lama e pedra que vem das montanhas. Então, Moisés nunca colocaria para andar aqui nesse lugar praticamente aí 1 milhão de pessoas. Nós temos aqui outra foto. Essa outra foto vai nos mostrar o mesmo lugar de outro ângulo, né? Que sai por aqui, olha. Eu conheço bem essa região. Aquele filme que eu mostrei agora se passa nessa região. As águas saem daqui, desse cânion. Tem outra foto, olha, por onde vem aqui as águas. Onde Ronald Wright afirma que eles saíram lá de Ramsés, que eu vou falar daqui a pouco, andaram aí por 300 quilômetros até chegar aqui nesse lugar. Há várias incoerências aí. Então, só para você ter uma ideia, que essa praia não pode... Olha, tá até com marca de chuva. Essa fotografia deve ser tirada em épocas que havia acabado de chover, tá vendo? Olha, é um lugar muito perigoso e quando chove, o trânsito, que tem uma estrada aqui hoje, olha, o trânsito para totalmente até parar de sair água aqui. Quando eu estive lá naquele filme, eu fiquei parado 6 horas do lado de cá, porque eu tinha que subir até a cidade de Taba, que é a fronteira do Egito com Israel. Então, longe de ser o lugar onde Moisés colocou aqui como irresponsável. Olha a marca de água aqui, tá vendo? Olha, essa é a marca de água, de chuvas que vem daqui. E eles saíram no início do ano para o início da peregrinação. E o início do ano nessa região é muito frio e chove. Então Moisés não faria... A primeira incoerência é esta. Moisés não colocaria 1 milhão de pessoas em um lugar tão perigoso como este. Vou mostrar agora para vocês uma foto de satélite, que esta foto de satélite mostra o Golfo de Aqaba bem em frente à praia de Nueiba. Olha que interessante essa fotografia. Esta foto mostra que em frente a Nueiba, que é a praia de Nueiba, não tem nenhuma ponte subaquática, ou seja, uma profundidade de 30, 40, 60 metros, como Ronald Wright afirma, né, que liga por 16 quilômetros a praia de Nueiba à Arábia Saudita. Teríamos que estar vendo aqui nessa foto de satélite algo escuro, uma silhueta, uma sombra de uma ponta mais rasa nesse lugar. Por quê? Porque aqui tem 900 metros de profundidade. De cá tem 1.200, se não me engano. Porque tem um documento, esse documento aqui, que ele é da... Olha só, esse documento, ele simplesmente é da Associação Falhas Ativas do Golfo de Aqaba, que é um estudo dos Estados Unidos sobre esse lugar. Então, se você pega esse estudo aqui e olha a profundidade que fala do Mar
Vermelho, nesse ponto aqui, nós estamos falando de 900 metros e de 1.500 a 1.600 metros. Como que esse ponto no meio aqui vai ter 30 a 60 metros, porque não tem consenso, uns falam 30, outros falam 60, outros falam 100 metros. Né? Não se acha esse lugar, não se tem notícia dele. Aqui nesse estudo dos mares, da profundidade dos mares, não tem essa notícia. E é um estudo muito sério que vem dos Estados Unidos. Portanto, dizer que a travessia foi justamente nesse lugar, se fosse tão raso assim, nós estaríamos agora aqui vendo uma sombra mais rasa na água. E ver que é como um todo a profundidade desse lugar. Embora, por curiosidade, o Golfo de Suez, que é o Golfo de Aqaba, o Golfo de Suez, sim, tem de 80 a 100 metros de profundidade. Seria mais fácil o povo passar por lá do que numa profundidade dessa de em torno de 800 a 1.500 metros de profundidade. O interessante é que, mesmo dentro destas evidências, as pessoas ainda assim continuam acreditando nas suposições do falso arqueólogo chamado Ronald Wright. O Mar Vermelho, ele é tido como uma bela fauna, uma rica fauna, e é o mar mais vasculhado no planeta Terra por mergulhadores. Justamente por isso, suas águas claras, calmas, não tem muita onda, né? Tem muitos naufrágios, principalmente navios de guerra da Segunda Guerra Mundial. O incrível é que todas as fotos que eu vejo do fundo do Mar Vermelho, mostrando alguma coisa como sendo da época da travessia do Mar Vermelho, todas as fotos, todos os sites mostram as mesmas fotos. Não tem fotos novas das rodas que Ronald Wright mostrou há 30 anos atrás. Não existe. Nada de novo. E são plantadas, como eu vou dizer mais para frente, segundo os irmãos Standish. E há muitos naufrágios no Mar Vermelho, como essas aqui, olha, da Segunda Guerra Mundial. Esses são carros militares de navios que afundaram no Mar Vermelho na Segunda Guerra Mundial. Nós temos também aqui, olha só, restos de embarcações militares, como essa, tanque de guerra no fundo do Mar Vermelho. Até uma motocicleta militar no fundo do Mar Vermelho. Então, é o mar mais vasculhado do planeta Terra por mergulhadores. Impossível eles não ter descoberto aquilo que Ron Wright alegou, rodas de ouro. Ora, rodas de ouro, o faraó utilizava o seu carro de guerra, a sua biga, não de roda de ouro. Ele saía para a guerra com um carro de 6 rodas, que era mais forte. Para ele vir atrás de 1 milhão de pessoas, ele tinha que sair com a sua biga de guerra. A biga que tinha a roda de ouro, que era mais forte, 4 raios, era a sua biga de passeio, a sua biga oficial. Mas não biga de guerra. Que raios está fazendo uma roda de ouro no fundo do Mar Vermelho? O faraó não saiu para perseguir o povo, no que ele alega aqui, Ron Wright, de mais de 300 quilômetros com a roda de ouro na sua carroça? Não tem coerência isso. E a roda de ouro, como vamos falar mais para frente depois, ela foi plantada lá de uma forma que nós vamos entender daqui a pouco como que se deu isso. Os problemas sérios de Ron Wright são os irmãos gêmeos Standish, que oferecem exemplos devastadores de hoax. Sabe o que é hoax em inglês? Que é engano, mentira. Escreve lá, hoax, Ronald Wright. Você vai ver a quantidade de matéria em inglês desmentindo Ron Wright. Só que você não tem acesso, talvez não leia inglês, não pesquisa em sites americanos, sites ingleses, sites, enfim, e fica copiando e compartilhando, copiando e colando aquilo que dão a você e você nem sabe a veracidade daquilo que está compartilhando e ensinando muitos até nas suas comunidades. Na verdade, as 90 supostas descobertas de Ron e seus seguidores criam um castelo de cartas que cai sobre o peso do seu próprio absurdo. Vamos considerar apenas um dos exemplos mais sensacionais a seguir: ossos
e rodas de carruagens no Mar Vermelho. Eu separei aqui algumas fotos que ilustram bem isso. Nós temos aqui, olha essa foto. Está claro esta foto, tem claridade em volta, significando que ela não está a mais do que 15 metros de profundidade, né? E se é a silhueta de uma roda de carroça, quem que atesta que ela é da travessia do povo no Mar Vermelho? Sabe quantas bigas o faraó tinha quando saiu atrás do povo? 600 bigas. 600 carros de guerra. Como achou uma ou duas rodas? Era para ter achado mais. São 600, está lá em Êxodos. É só você pegar Êxodos, vai ver na saída, saiu atrás deles o faraó com 600 carros de guerra e vão me achar uma ou duas rodas. Foto clara, significando que não está mais do que 15 metros de profundidade. Outra foto. Esta é clássica, né? Uma roda, segundo ele, de ouro, no fundo do Mar Vermelho, com uma claridade não superior a 15 metros de profundidade. Uma roda feita em forjaria, porque ela é muito bem feita, é uma roda do século XX. Olha aqui, muito bem feita. Não havia essa tecnologia há 3.400 anos atrás para forjar uma peça tão bem feita como esta. É preciso de maquinários para fazer, portanto foi plantada aqui. E mais à frente você vai ver quem é que informou que Ron Wright plantou essas rodas aqui nesse lugar. Então, você vê o absurdo dele afirmar que isso é uma roda de carroça de ouro do faraó. Primeiro que o faraó não saía para andar 300 quilômetros atrás de 1 milhão de pessoas com a sua carruagem de passeio e sua carruagem, a sua carroça, a sua biga oficial de 4 raias de ouro. Então, vários quesitos na análise dessa roda mostra que é uma fake news. Outra foto. Agora a mesma roda, vendo de outro ângulo, chega a brilhar de tão novinha que é. Olha como é feita numa forjaria, como ela é feita bem feitinha, que não tinha essa tecnologia naquela época, né? Eu conheço o Museu do Cairo, conheço o Museu do Sul do Egito, não vi nada parecido com isso em se falando de roda de carroça do faraó. Já vi roda de ouro no Museu do Cairo, mas não 100% em ouro, era revestida de ouro. Pode até afirmar, não, mas ela tem madeira aí dentro, mas não é similar a esta. E outra, se fosse ouro, como o Mar Vermelho é o mar mais vasculhado por mergulhadores do que qualquer outro lugar, pela sua rica fauna, águas claras, transparente, pouca onda, né? Os piratas, os mergulhadores piratas já tinham descoberto ela há muito tempo, né? E ele disse que não tirou elas do fundo do mar. Então, mais uma grande fake news. Mesmo o ouro não sendo coberto, como ele alega, que não é coberto por sedimentos, mas estaria afundado na lama no fundo do mar, nunca mais seria descoberto depois de 3.400 anos. Eu estava lendo um documentário, procurei saber sobre isso, que teve tantos terremotos no fundo do mar, do Golfo de Aqaba, que seria impossível achar algum objeto de 3.400 anos atrás. Tem documentos sobre isso, de terremotos. Inclusive as margens do Mar Vermelho, do lado do Egito, há fendas, há rachaduras próximas às montanhas, dizendo que esse terremoto praticamente soterrou o antigo leito do Golfo de Aqaba. Outra foto aqui, vai mostrar. Aí é, olha só, impossível, né? Mais um fake news, porque se isso aqui fosse verdade, estaria 100% coberto. O Titanic ficou 70 anos no fundo do mar e tudo no Titanic está coberto por algas e sedimentos do mar. Aliás, o Titanic, depois de 70 anos está derretendo no fundo do mar do Atlântico Norte. Depois de 70 anos, imagina agora 3.400 anos no fundo do mar. E por fim, mais uma foto. Aliás, essas fotos todas que eu mostrei aqui ilustra bem qualquer outro documentário, qualquer outro material sobre esse assunto da travessia do Mar Vermelho em outros sites de outros autores de várias partes do mundo, sendo compartilhado aí com sempre as mesmas fotos tiradas há 30,
quase 40 anos atrás. Por que não aparece mais uma foto da roda de ouro no fundo do mar? Já perguntou isso? Já pensou nisso? Então, trata-se de fake news que é plenamente, totalmente fácil de explicar estes fake news sobre as rodas que estão no fundo do mar. E sobre os ossos, ele não levou nenhum destes ossos para análise. Estudos feito posteriormente sobre os supostos achados de Wright lá no Mar Vermelho, não pôde ser comprovado porque ele negou a levar os supostos ossos para análise. Wright afirmou que estava usando equipamentos simples de mergulho quando descobriu essas rodas e outros remanescentes a uma profundidade de 60 metros do Golfo de Aqaba. Aí tem várias versões, 30 metros, 60 metros, 80 metros e até 100 metros. Mas essa afirmação é falsa. Hoje se sabe que existe contradições de informações quanto à profundidade nesse local. Algumas publicações afirmam que em frente a Nueiba a profundidade é de 100 metros, outros de 90, outros de 60, outros de 900. Não há um consenso sobre esta profundidade. Portanto, se for verdade a versão de Ronald Wright, ele mentiu, pois mesmo considerando 60 metros, aparelhos de mergulho comum, como ele informou que usou, é projetado para sustentar a vida apenas a uma profundidade entre 30 e 40 metros. Precisando depois disso, já a partir de 40, 50 metros, equipamentos profissionais, treinamentos profissionais e mistura de gases no cilindro, além de ter que observar obrigatoriamente a descompressão. Que a cada 10 metros que você desce na água, é uma atmosfera que acrescenta. Se você descer 50 metros, você não pode subir de uma vez, tem que ter descompressão. E ele informa que desceu com equipamento simples. Não é possível. E tem foto dele mergulhando com snorkel nesse lugar. Ora, só querendo acreditar naquilo que não é possível para jogar isso para frente, né? Portanto, os mergulhadores da época não tinham nem a possibilidade de descer 60 metros, como afirma Ron Wright. A profundidade, segundo publicações internacionais, é de 900 a 1.500 metros. Não informa nada de 60 a 100 metros. É especulação pura que só aparece nas publicações da WAR. O que é o WAR? W-A-R. É a fundação de Ronald Wright. Ele fez uma fundação, né, que seus apoiadores faziam doações para as suas expedições, né? Só que não viam nenhum resultado com as suas expedições e passaram a questionar ele. Depois há uma questão, os ossos e os cavalos e os homens que João afirma supostamente ter encontrado. Ossos de cavalos e de seres humanos. Ora, lembre-se que a destruição do exército do faraó ocorreu há 3.500 anos. Vamos comparar os números. Flávio Joséfo, no livro História dos Hebreus, no capítulo 6, na página 151, olha o que ele informa. Que o exército de faraó tinha 251 mil homens e mais 51 mil cavalos. São 50 mil cavaleiros que ele descreve, 200 mil homens de infantaria e 600 carros de guerra com 2 homens em cada biga, carro de guerra. Resumo dos números que morreram afogados. 50.600 cavalos. 50.600 cavalos morreram afogados no Mar Vermelho, segundo Flávio Joséfo. E a Bíblia fala também que eram 600 carros de guerra, portanto 600 cavalos. Tinha mais 50 mil homens a cavalo. 50.600 cavalos morreram no Mar Vermelho. Quantos ossos de animais, de cavalos acharam nesse lugar? Mostra, quantos ossos de cavalos acharam? Uma ou duas? Não sustenta. Eram 50 mil. Lembrando que as águas do Mar Vermelho, no Golfo de Aqaba, contêm 7% de sal, enquanto os mares
contém de 3 a 4%. O Atlântico tem 4%. O Mediterrâneo tem 6%. O Mar Vermelho tem de 7%. Quando você deita nas águas do Mar Vermelho, você percebe que ela é mais densa. É muito mais corrosivo do que a água do mar, por exemplo, onde está o Titanic. Comparemos isso com os seguintes dados do Titanic. O Titanic afundou em 1912, matando 1.553 pessoas, exatamente, nas águas geladas do Atlântico Norte. Em 1985, 73 anos após o desastre do Titanic, começaram a explorar os restos desta embarcação submersa. Equipamentos de vídeo subaquático especialmente projetado foi empregado. Além disso, mais de 53 mil fotos foram tiradas. E o fato surpreendente é que dos restos mortais que imaginavam achar não restou nada, nem pele e nem osso. Tudo foi completamente consumido por peixes, crustáceos e o efeito destrutivo da água do mar. Salgado e corais. Aqui tem 4%, máximo 5% de sal, enquanto no Mar Vermelho, no Golfo de Aqaba, tem 7% de sal. Portanto, lá é muito mais corrosivo do que as águas do Atlântico Norte. O cineasta James Cameron, que visitou exaustivamente a carcaça do Titanic, diz que encontrou sapatos, botas, que sugere fortemente que em algum ponto do tempo ali havia um corpo humano. Mas nós nunca vimos nenhum resto humano, defendeu Cameron. O Titanic ele derrete no fundo do mar devido à alta salinidade da água, embora seja 4%, mas é uma água corrosiva. Olha como estão os restos do Titanic. Está derretendo no fundo do mar. Você pode ver que por essas fotos realmente está sedimentando, ele está aqui afundado na lama, né, um pouco, e são fotos que realmente demonstram que o Titanic está afundando no fundo do mar em apenas 73 anos e derretendo drasticamente. Não encontrou nenhum ossos de mais de 2.000 pessoas que morreram afogadas no Titanic. Não restou carne, não restou pele, não restou ossos, somente os calçados, dizendo que ali havia restos humanos. Isso passados 70 anos. Como que em 3.500 anos vai encontrar ossos de cavalos e ossos de gente? Se nós tínhamos 50 mil cavalos, tínhamos 50 mil homens montando esses cavalos. Se tínhamos 600 carros de guerra, tínhamos 1.200 homens nas bigas. Se tínhamos 200 homens de infantaria marchando a pé, então o total que se soma são 251 mil homens. 251 mil egípcios morreram nas águas do Mar Vermelho e mais 51 mil cavalos. Cadê o resto? Cadê a prova? Achar alguma coisa lá, você vai achar em qualquer outro lugar. Mas cadê a prova? Por que ele não deixou fazer análise em 2 ossos que ele achou lá? Se você vasculhar qualquer outro mar pequeno, curto, como é o Golfo de Aqaba, o Golfo de Suez, qualquer outro lugar, um estreito curto, como o Estreito de Gibraltar, eu estava acompanhando um documentário agora sobre o Estreito de Gibraltar, você vai encontrar inúmeras carcaças e tudo. Então isso não sustenta a quantidade de animais e de seres humanos é tão grande para ele ter achado quase nada, ou nada. Então é mais um fato que dificulta ali a exposição de Ronald Wright de que ali morreram afogados o exército do faraó. Uma coisa que eu quero mostrar também, tanta fake news que existe na internet sobre este assunto, só queria mostrar este. O arqueólogo fanfarrão Michael Ray. Ele prometeu mudar o entendimento da narrativa bíblica do Êxodo, em especial da travessia do Mar Vermelho, em Nueba. Tudo está documentado em um filme de aproximadamente 2 horas, disponível apenas em inglês. E diz que encontrou formações de corais que se parecem com as rodas das carruagens egípcias, as bigas, né? Além de ossos humanos e outras evidências do Antigo Testamento. Porém,
o que ele apresentou são as mesmas fotos, as mesmas imagens e os mesmos argumentos que Ron Wright apresentou há mais de 30 anos atrás. Não teve nada de novidade, né? Quer dizer, ele faz um documento, todas as fotos são as mesmas utilizadas para divulgar há 30 anos atrás o que Ronald Wright fez. Ou seja, sem credibilidade nenhuma. E mais, a roda estão cobertas por uma fina camada de ouro, pois depois da divulgação dos anos 80, que tinha ouro naquele lugar, acha que já não teria sido roubada por piratas, mergulhadores? Então, trata-se de mais uma fake news copiada de Ron Wright. Observe a roda que ele supostamente achou que é exatamente a mesma roda que Ron Wright divulgou. Então, sem credibilidade alguma. Os gêmeos Standish escreveram que foram apresentados a um indivíduo que perdeu cerca de $30 mil para Ron Wright. A esposa do investidor contou a um dos filhos de Ron Wright, que tem 2 filhos, que as rodas de carro que Ron Wright supostamente descobriu no Golfo de Aqaba foram plantadas. Olha aqui, é o que eu tinha mostrado. Isso aqui não tem 3.400 anos de forma alguma. Isso aqui foi feito de uma forma bem moderna e está provado agora que foi plantada pelo senhor Wright, né? E esse investidor, ele ficou muito decepcionado com o Wright quando ele começou a pedir mais dinheiro para esse investidor e sem mostrar as evidências que ele disse que teriam. Daí que surgiu um problema e que eles acabaram sabendo que era um fake news, vamos dizer assim, né? Foi plantado lá por Ron Wright num lugar mais raso que ele pudesse filmar para incentivar, lubridiando assim essa pessoa a acreditar que ele tinha descoberto realmente rodas de ouro no fundo do Mar Vermelho, sendo que até hoje nunca ninguém mais viu essa suposta roda de ouro, sendo que é o mar mais vasculhado por mergulhadores aí no mundo. E não é só isso, mas o senhor Ron Wright deu a esse mesmo casal algumas moedas que ele supostamente encontrou no site que fala, é o sítio, né, arqueológico da Arca da Aliança em Jerusalém, lá no Jardim da Tumba. Mas um dos filhos de Wright, que desentendeu com o pai, informou a esposa do investidor, do mesmo, que o pai havia comprado aquelas moedas e não as achado nas escavações. Eu acredito, que Ron Wright plantou as rodas e outros para impressionar investidores, ou seja, doadores para a sua fundação WAR. Esta é a pessoa que diz que encontrou a Arca da Aliança, a Arca de Moisés, o Monte Sinai, a espada de Golias, o sangue de Jesus, que foi comprovado depois que era de líquidos de caracóis. Esta é a pessoa. Portanto, uma fraude já denunciada, tanto a roda que ele colocou, quanto as moedas supostamente achadas no site que estava a Arca da Aliança em Jerusalém. Uma fraude já denunciada, uma grande fake news. Os irmãos Standish afirmam que suas extensas investigações no Egito, que tudo que Ron Wright informou foi um grande hoax, ou seja, engano ou mentira, perpetuado por ele. E declararam que nenhuma roda de carruagem ou resto de ossos humanos ou de cavalos supostamente encontrados no Golfo de Aqaba foram submetidos a autoridades científicas para exame de DNA, HRR 283-284. Quer saber mais sobre enganos de Ronald Wright? Digite no site de busca Ronald Wright Hoax, e você vai ter um material farto em inglês, onde você vai poder ver por si só que esse suposto arqueólogo foi um grande produtor de fake news. Muito bem, convido você agora a ver em outro vídeo a segunda parte desse documentário, que eu julgo que é a parte mais importante deste assunto agora.